Você já se sentiu preso nas sombras do seu próprio passado? Aqueles segredos que você tenta esquecer, as escolhas que te perseguem a cada passo? Em um hotel isolado, existe um quarto especial, uma sala onde as paredes não guardam silêncio. Lá, os sussurros revelam verdades que você nunca teve coragem de enfrentar. Eles trazem à tona a dor, os arrependimentos, a culpa. Mas não se engane. Todos que entram na sala são forçados a encarar o que mais temem e poucos saem ilesos. Este não é apenas o medo do desconhecido. Esta é a sua história. A sala não vai deixar você ir até que você compreenda uma coisa. A única maneira de se libertar é aceitar as verdades que você tem tentado enterrar. E talvez, ao enfrentar seus fantasmas, você possa finalmente encontrar a paz. Mas até lá, você será capaz de sobreviver aos sussurros da sua própria alma? Se essa história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, nos contar sobre seus relatos e de onde está assistindo. Lúcio estacionou o carro em frente ao Hotel Penumbra, observando a fachada antiga que parecia desmoronar sob o peso do tempo. As tábuas rangiam ao vento, como se a própria estrutura respirasse. A neve cobria a estrada ao redor, isolando o local ainda mais do que ele imaginava. Um clichê ambulante, pensou, apertando o gravador em suas mãos. Ele havia vindo armado com ceticismo e uma boa dose de sarcasmo, disposto a desmascarar mais uma lenda urbana. O hotel era conhecido por sua atmosfera sinistra e, claro, pela Sala dos Sussurros. Uma história ridícula, ele pensava. Vozes misteriosas, segredos revelados, hóspedes enlouquecendo. Era tudo exagero. Ele tinha investigado lugares piores. Casas mal assombradas, cemitérios abandonados, e sempre encontrou explicações plausíveis. Dentro do saguão, o ar era pesado, com um cheiro de madeira velha e algo mais indefinido, talvez ferrugem. O recepcionista, um homem magro de pele pálida e olhos fundos, deu-lhe um sorriso que não alcançou os olhos. "Veio pela sala?" perguntou diretamente, como se já soubesse a resposta. Lúcio sorriu de lado. O que mais atrairia alguém aqui? O recepcionista hesitou por um momento, como se ponderasse algo importante. "Não vai durar uma noite, sabe? A sala... ela cobra um preço." Lúcio deu de ombros. "Eles realmente se esforçam nesse teatro", pensou, pegando a chave marcada com o número 13. A caminho do quarto, ele cruzou com uma mulher. Seus olhos estavam vermelhos e inchados, e ela sussurrava coisas para si mesma, como se estivesse em uma conversa silenciosa. Quando os olhares se encontraram, ela segurou o braço dele com força. "Não vá, não vale a pena", disse, a voz trêmula. "Você não sairá o mesmo." Antes que ele pudesse responder, ela soltou seu braço e desapareceu pelo corredor. No quarto 13, a porta parecia mais pesada do que deveria ser. Ele girou a chave e a fechadura produziu um som metálico, como se estivesse sendo selado dentro de um cofre. A sala era simples, mas com uma estranheza que ele não conseguia definir. Um espelho antigo, uma cama de dossel e cortinas que pareciam nunca ter sido lavadas. Sentou-se na beira da cama, observando o ambiente. O silêncio era tão profundo que parecia um vácuo, mas então veio o som. Era baixo no começo, como um zumbido distante, mas conforme ele se concentrava, percebeu que eram vozes. Não eram palavras claras, apenas sussurros entrelaçados, indistinguíveis. Lúcio riu, pegou o gravador e começou a documentar. "Aqui estamos. Quarto 13. Sussurros. Talvez vazamento de vento. Atmosfera? Conveniente. Um truque bem armado." Mas então, as vozes mudaram. Um som cortante mais nítido emergiu do caos. "Lúcio!" Ele congelou. Não havia ninguém no quarto, mas a voz soara perto demais. Lúcio permaneceu imóvel, encarando o gravador como se ele pudesse explicar o que acabara de acontecer.
A voz havia sido clara demais, íntima demais. Ele repetiu mentalmente: sugestão psicológica. Estou cansado, é isso. Mas a sala parecia mais apertada agora, as paredes se fechando de forma imperceptível. O espelho no canto do quarto refletia a penumbra, e Lúcio tinha a sensação incômoda de que algo mais poderia estar ali, fora do campo de visão. Lúcio. A voz voltou, desta vez mais sutil, quase sussurrada diretamente em seu ouvido. Ele levantou-se abruptamente, tentando se recompor. É isso que eles querem, pensou enquanto respirava fundo. Criar uma experiência intensa, assustar você até o ponto em que comece a imaginar coisas. Pegou o casaco e saiu do quarto, decidido a tomar um ar. No corredor, encontrou o mesmo recepcionista que lhe entregara a chave. O homem estava parado no fim do corredor, como se soubesse que Lúcio sairia. Já terminou? Perguntou com um tom que beirava o desdém. Terminado? Lúcio forçou um sorriso. Ainda nem comecei. O recepcionista ergueu uma sobrancelha e, sem dizer nada, virou-se e desapareceu em uma porta lateral. No saguão, Lúcio avistou a mulher com quem cruzara antes, sentada perto da lareira. Ela estava tremendo, segurando uma xícara de chá que parecia esquecida em suas mãos. Sentindo-se compelido, Lúcio aproximou-se. O que aconteceu com você naquela sala? Perguntou direto. Ela ergueu os olhos lentamente, como se pesassem toneladas. Não é a sala. Sua voz era baixa, carregada de pavor. São as coisas que ela sabe. Lúcio franziu a testa. Que tipo de truque eles fazem lá dentro? Microfones escondidos? Alto-falantes? Ela balançou a cabeça, rindo sem humor. Você acha que é uma farsa? Ah, como eu gostaria que fosse. Antes que ele pudesse pressioná-la, um som cortante ecoou pelo hotel, como um grito abafado vindo de longe. Todos no saguão pararam. E outro hóspede, murmurou a mulher, parecendo ainda menor em sua cadeira. Vai acontecer de novo. Lúcio olhou para o corredor que levava aos quartos. O som vinha de lá, um eco fraco que parecia mais profundo do que as paredes deveriam permitir. Ele decidiu seguir. Quando chegou ao quarto 13, a porta estava aberta. Ele não se lembrava de tê-la deixado assim. Ao entrar, percebeu que a sala havia mudado de forma sutil. O espelho parecia deslocado, o ar mais pesado. Fechou a porta com firmeza, mas o som do trinco foi abafado pelos sussurros que começaram novamente, mais altos desta vez. Você não deveria estar aqui, disseram as vozes, em uníssono. Lúcio tentou ignorá-las, mas algo em sua nuca formigava, como se estivesse sendo observado. Quando olhou para o espelho, não viu apenas seu reflexo. Atrás dele, uma sombra indistinta movia-se lentamente, embora o quarto estivesse vazio. Ele saiu apressado, o coração disparado. Na porta parou e olhou para trás. A sombra ainda estava lá, imóvel, como se esperasse. Lúcio passou a noite no saguão, com as luzes da lareira como sua única companhia. O hotel parecia respirar ao seu redor. Os rangidos das paredes e o sussurrar do vento soavam quase humanos. Ele estava convencido de que havia algo errado com aquele lugar, mas sua mente lógica ainda buscava explicações. Um truque psicológico, ilusões criadas pela tensão, algum tipo de encenação, murmurou para si mesmo, tentando racionalizar o que havia visto no espelho. Quando o relógio deu 5 da manhã, Lúcio decidiu que precisava voltar ao quarto 13. Ele não era o tipo de pessoa que fugia. Subiu as escadas devagar, sentindo o peso do silêncio. Ao entrar no quarto, encontrou tudo como havia deixado. A cama, o espelho, até mesmo o copo que deixara sobre a mesa estava no mesmo lugar. Mas algo no ar parecia mais denso, mais opressor. Ele tirou o gravador do bolso. Segundo dia. Estou no quarto 13 novamente. A atmosfera está definitivamente construída para causar desconforto. Nada fora do comum até agora. Fez uma pausa. A sombra no espelho?
Deve ter sido uma ilusão. De repente, o gravador chiou, como se estivesse captando interferência. Lúcio parou de gravar e olhou ao redor. Tudo estava em silêncio. Foi então que ele percebeu algo estranho. O espelho. O reflexo não parecia estar alinhado com o quarto. A moldura do espelho tremulava levemente, como se fosse uma superfície líquida. Ele se aproximou devagar, incapaz de desviar o olhar. Quando estava a poucos centímetros, algo se moveu. Uma forma indistinta, escura, atravessou o reflexo e parou atrás de sua imagem no vidro. Lúcio deu um passo para trás, mas sua curiosidade foi mais forte do que o medo. Ele estendeu a mão, quase tocando a superfície do espelho, quando ouviu as vozes novamente, mais altas e mais claras do que nunca. "Você lembra, Lúcio? Do que você fez?" Ele congelou. Sua mente disparou em busca de uma explicação. Ele já tinha ouvido aquelas palavras antes. Mas como... "Isso não é real", disse em voz alta, tentando reafirmar sua sanidade. "É apenas um jogo. Vocês estão tentando me manipular." As vozes riram. Um som que não parecia humano, mas também não completamente estranho. O espelho ficou em silêncio, mas então, um som seco ecoou pela sala. Lúcio se virou e viu o copo que estava na mesa cair no chão e se partir em pedaços. Cada fragmento refletia o quarto de um ângulo diferente, mas em um deles, ele viu algo que não deveria estar lá. Uma figura de olhos brilhantes olhando diretamente para ele. Lúcio recuou para a porta, mas quando tentou abrir, a maçaneta não se mexeu. Ele estava trancado. A luz do quarto começou a piscar, e o sussurro se intensificou, como se uma dúzia de vozes falassem ao mesmo tempo. No meio da cacofonia, ele ouviu claramente. "Ela não merecia." Ele ficou paralisado. Ela. Essa palavra carregava um peso que ele não queria lembrar. Finalmente, a luz se apagou completamente e o quarto ficou mergulhado na escuridão. Quando a luz voltou, Lúcio ainda estava encostado na porta, respirando com dificuldade. O quarto parecia o mesmo, mas algo havia mudado nele. O espelho estava limpo, inerte, e os pedaços de vidro do copo no chão brilhavam como pequenos olhos. Determinou-se a sair dali imediatamente. A maçaneta cedeu com um clique simples, como se nunca tivesse estado trancada. Ele desceu as escadas apressado, ignorando o corredor que parecia mais longo do que deveria ser, como se o hotel estivesse brincando com ele. No saguão encontrou o recepcionista em pé, organizando papéis sem pressa. O homem ergueu os olhos quando viu Lúcio. Durou mais do que a maioria. Lúcio o ignorou e se dirigiu à mulher que havia encontrado antes, ainda na mesma cadeira perto da lareira. Ela parecia ainda mais abatida, como se envelhecida pela noite. "Preciso saber mais", disse ele, quase exigindo. "Sobre a sala. Sobre o que você ouviu." Ela levantou os olhos com esforço e o encarou por um longo momento antes de responder. "A sala não mente. Ela mostra o que você já sabe, o que tentou enterrar." Lúcio franziu a testa. "Não faz sentido. Alguém deve estar manipulando as coisas. Equipamentos, tecnologia, algo assim." Ela riu, seca e amarga. "Você acha que eu nunca pensei nisso? Procurei câmeras, microfones. Nada. A sala não precisa de truques." Ele balançou a cabeça, ainda cético. "Mas por quê? Por que fazer isso com as pessoas?" Ela hesitou, olhando para o fogo da lareira. "Porque as pessoas mentem para si mesmas e a sala odeia mentiras." Lúcio sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Antes que pudesse questioná-la mais, um homem entrou no saguão, cambaleando. Era outro hóspede, com o rosto contorcido de medo. Ele segurava um pequeno medalhão na mão e murmurava algo incoerente. Quando viu Lúcio, agarrou-o pelo braço. "Eles estão lá dentro", disse frenético. "Eles sabem de tudo." O homem caiu de joelhos e o medalhão escorregou de sua mão. Era uma relíquia antiga, com símbolos que Lúcio não reconhecia. "Quem está lá dentro?" perguntou Lúcio, agachando-se ao lado dele. O homem apenas repetiu, agora em um sussurro. "Eles sabem. Eles sempre sabem."
Antes que Lúcio pudesse fazer mais perguntas, o homem se levantou e correu para fora do hotel, desaparecendo na neve. De volta à mulher, ele apontou para o medalhão. "O que é isso?" Ela pegou o objeto com cuidado, como se temesse queimar as mãos. Há rumores de que a sala está conectada a algo mais antigo, algo que vivia aqui antes de construírem o hotel. Ela devolveu o medalhão para ele com um olhar de advertência. "Não é seguro para você." Lúcio, no entanto, sentiu o oposto. Segurar aquele objeto parecia dissipar parte da pressão em sua mente. Era como se ele pudesse pensar com mais clareza. Mas antes que pudesse explorar mais essa sensação, o recepcionista apareceu ao seu lado, interrompendo abruptamente. "Sugiro que você descanse, senhor. A segunda noite sempre é pior." Lúcio encarou o recepcionista por um momento, tentando decifrar aquele tom quase ameaçador. O medalhão ainda estava em sua mão, frio como gelo. Algo nele parecia repelir o peso opressor que vinha sentindo desde que chegara ao hotel. Sem responder, subiu para o quarto 13, determinado a encontrar respostas. A sala o esperava, inalterada, mas com uma atmosfera ainda mais carregada. Fechou a porta e olhou para o espelho, que agora parecia mais vivo, como se pulsasse levemente a luz fraca do abajur. Ele segurou o medalhão diante do reflexo. Por um instante, nada aconteceu. Mas então, o espelho escureceu, engolindo sua imagem. No lugar, surgiu algo novo. Um corredor escuro, feito de pedra antiga, com marcas de símbolos que pareciam os mesmos gravados no medalhão. As vozes voltaram, mais intensas, quase gritando. "Você não deveria estar aqui." "Volte." Agora, Lúcio recuou, mas o reflexo no espelho começou a mudar novamente. Desta vez, ele viu a si mesmo, mas não como estava no momento. Era uma versão mais jovem, com o rosto crispado de raiva, segurando uma arma em uma sala mal iluminada. Ele viu o flash do disparo, ouviu o som seco e o corpo de uma mulher caiu no chão. "Ela não merecia." O eco daquela frase o atingiu como uma pancada no peito. Lúcio piscou, afastando-se do espelho. "Isso é impossível." Sua voz saiu como um sussurro. A porta atrás dele se fechou sozinha com um estrondo, e o quarto começou a mudar. As paredes pareciam se dissolver, e ele estava de repente no corredor que havia visto no espelho, como se o reflexo tivesse engolido o mundo real. O chão de pedra estava frio, e as paredes pareciam vivas, com as marcas dos símbolos brilhando fracamente. As vozes ainda ecoavam, mas agora soavam como uma mistura de zombaria e lamento. "Você tentou esquecer, mas nós lembramos." Lúcio sentiu uma onda de pânico crescente, mas apertou o medalhão com força. "Mostrem-me o que isso significa," gritou, sua voz ecoando pelo corredor. Uma figura emergiu das sombras à sua frente. Era a mulher do saguão, mas algo estava errado. Seus olhos eram completamente pretos, sem qualquer traço de humanidade. Quando falou, sua voz era sobreposta pelas das vozes. "Por que voltou aqui, Lúcio? Procurando redenção? Ou mais mentiras para contar a si mesmo?" Ele tentou falar, mas sua garganta parecia travada. A figura avançou lentamente, e as luzes dos símbolos começaram a brilhar mais intensamente. "Ela não merecia, Lúcio. Você sabe disso. Mas ainda assim..." De repente, o medalhão em sua mão ficou quente, quase insuportável de segurar. Uma luz intensa emanou dele e a figura parou, recuando como se estivesse sendo repelida. "Você não pode fugir de nós. A sala não vai permitir." O corredor começou a desmoronar ao seu redor, as paredes rachando como vidro. Lúcio correu, sem saber para onde, até que tropeçou e caiu, sendo engolido pela escuridão. Quando abriu os olhos, estava de volta ao quarto 13. O espelho estava intacto, e o medalhão, frio novamente, estava no chão ao seu lado. Ele não sabia se tinha sonhado ou experimentado algo real, mas sua mente estava em frangalhos. O telefone no quarto tocou. Tremendo, ele atendeu. "Segunda noite. Você está pronto para o próximo segredo?"
O som da voz no telefone reverberou na cabeça de Lúcio como se ecoasse diretamente de dentro dele. Era fria, deliberada e carregava uma sensação de inevitabilidade. Ele deixou o telefone cair no gancho, mas o silêncio que se seguiu foi ainda mais perturbador. A sala parecia diferente agora, mais apertada, como se as paredes tivessem avançado alguns centímetros. O espelho permanecia imóvel, mas Lúcio sentia que ele o observava, esperando por sua próxima reação. Ele olhou para o medalhão na mesa. Sentia-se dividido. Parte de si queria jogá-lo fora, enquanto outra parte sabia que ele era a única coisa que o conectava à verdade. Determinando-se a encarar o que viesse, Lúcio pegou o medalhão e encarou o espelho novamente. Dessa vez ele o desafiou. "O que você quer de mim?" Nada aconteceu por um momento, mas então, o reflexo no espelho começou a mudar mais uma vez. O quarto desapareceu, dando lugar a uma imagem diferente. Era uma casa simples, familiar demais para ele ignorar. Era a casa onde ele havia crescido. A cena dentro do espelho se desenrolava como um filme. Ele viu uma versão mais jovem de si mesmo, espreitando pela porta do quarto de seus pais. Do lado de dentro, vozes levantadas em discussão, seguidas por uma frase que ele nunca conseguiu esquecer. "Você é tão igual ao seu pai, sempre fugindo das suas responsabilidades." Lúcio olhou para o reflexo com os olhos arregalados. Ele sabia exatamente o que viria a seguir, mas estava impotente para impedir. Viu-se mais jovem saindo pela porta da frente, o rosto rígido de determinação e orgulho ferido. Foi a última vez que ele viu sua mãe viva. A visão desapareceu, deixando o espelho vazio novamente, mas as vozes continuaram em sua cabeça. "Você fugiu, deixou-a sozinha. Você sabia o que ela enfrentava." Lúcio apertou o medalhão até que os cantos pressionassem contra sua pele. "Eu era só um garoto!" gritou. "Eu não sabia como lidar com aquilo." As vozes riram, cruéis e implacáveis. "Você sabia, e escolheu ignorar. Escolheu a si mesmo, assim como fez com ela." O espelho voltou a mostrar a cena da mulher sendo baleada, agora em detalhes mais nítidos. Ele tentou desviar o olhar, mas seus olhos estavam presos à visão. Podia ouvir o som do disparo como se ecoasse pelo quarto. "Pare com isso!" Lúcio gritou, a raiva e o desespero misturando-se em sua voz. Mas o espelho respondeu com algo que ele não esperava. A mulher no reflexo, caída no chão, virou lentamente a cabeça para ele. "Por que fez isso, Lúcio?" perguntou ela, sua voz quebrada e acusatória. Ele tropeçou para trás, ofegante. "Isso não aconteceu. Eu não fiz isso." As vozes no quarto ficaram mais altas, um coro de acusações. "Você pode continuar mentindo para si mesmo, mas a sala não aceita mentiras." A porta do quarto se abriu com um estrondo, revelando o corredor. Mas este não era o mesmo corredor de antes. As paredes estavam manchadas com símbolos semelhantes aos do medalhão, e no fundo, uma figura estava parada. Era ele mesmo, mas sua versão refletida, os olhos vazios, a expressão cheia de desdém. "Vamos, Lúcio, vamos terminar o que começamos." O corredor o chamava. O ar ficou gelado e as paredes pareciam tremer com cada palavra sussurrada. Lúcio deu um passo hesitante em direção à porta. Lúcio atravessou o umbral da porta, o medalhão firme em sua mão. O corredor parecia pulsar ao seu redor, vivo e desconcertante, como se cada passo o levasse para mais perto de algo que ele temia descobrir. A figura à sua frente, sua própria imagem distorcida, começou a se mover, caminhando lentamente para dentro das sombras. "Você não pode continuar correndo. Aqui, todas as verdades o alcançam." A voz vinha da figura, mas também parecia ecoar de dentro das paredes, do chão e até da própria mente de Lúcio. Ele hesitou, mas sabia que recuar não era uma opção. O corredor se transformou à medida que ele avançava. As paredes de pedra desmoronavam.
revelando imagens que pareciam arrancadas diretamente de suas memórias. Primeiro, a casa de sua infância, os gritos abafados de discussões familiares. Depois, um quarto de hospital, onde ele viu sua mãe deitada, com os olhos fechados para sempre. Lúcio parou diante da cena, sentindo as lágrimas queimarem seus olhos. Eu era só um garoto, não podia fazer nada, sussurrou quase como uma súplica. Mas o corredor não o poupou. As imagens mudaram novamente, revelando uma cidade sombria. Um beco estreito, iluminado por um único poste piscante. Ele reconheceu a cena imediatamente. Aquela noite. Aquela decisão. No reflexo de uma poça, ele viu a arma em sua mão novamente, o momento exato em que apertou o gatilho. A mulher no chão virou a cabeça, encarando-o mais uma vez. Ela não merecia. Você sabe disso. Quem era ela? Lúcio gritou, sua voz reverberando no espaço vazio. Por que isso continua me assombrando? A figura à sua frente parou e se virou. Agora, estava mais próxima, e ele podia ver seu próprio rosto com clareza, mas distorcido por algo mais sombrio, mais maligno. Era ele, mas carregava todos os pesos que Lúcio tentou enterrar. Você não sabe por que escolheu esquecer. De repente, o medalhão começou a brilhar em sua mão, projetando símbolos no chão. O corredor tremeu, como se estivesse desmoronando, e a figura de Lúcio sorriu. Mas você não pode escapar de si mesmo. Venha, vou mostrar o que realmente aconteceu. O chão desapareceu sob seus pés e Lúcio caiu. O mundo girou em um turbilhão de imagens. Seu rosto jovem cheio de raiva, a sombra de alguém caindo, a voz de sua mãe implorando para ele ficar. Quando finalmente aterrissou, estava em uma sala circular. As paredes estavam cobertas de espelhos, mas cada um mostrava algo diferente. Em um, ele viu sua mãe. Em outro, a mulher que ele supostamente havia matado. E no centro da sala estava ele mesmo, mas com uma postura de poder. A verdade está aqui, Lúcio. Tudo o que você enterrou, tudo o que a sala quer que você veja. O Lúcio, refletido no centro, apontou para o medalhão em sua mão. Abra a porta, e tudo será revelado. O medalhão começou a aquecer em sua palma, como se estivesse vivo. Um dos espelhos no fundo da sala brilhava intensamente, refletindo uma luz que parecia chamar por ele. Seja qual for a verdade, ela o libertará, ou destruirá. Lúcio deu um passo hesitante em direção ao espelho brilhante, o coração martelando no peito. Lúcio deu um passo em direção ao espelho brilhante, o calor do medalhão crescendo a cada movimento. O reflexo em frente a ele começou a distorcer, como se o próprio vidro estivesse derretendo, contorcendo-se. Ele hesitou por um momento, sentindo o peso do medo apertando sua garganta, mas a sensação de que ele não poderia mais escapar o impulsionou a continuar. Quando tocou o vidro, o mundo ao seu redor desintegrou. A sala circular desapareceu e ele foi engolido por uma onda de luz ofuscante. Tudo ao seu redor virou borrão, e ele sentiu como se estivesse sendo puxado para dentro do próprio reflexo. Quando a luz finalmente se dissipou, ele se encontrou em um lugar diferente, escuro e abafado. O ar estava denso e o cheiro de umidade era forte. Ele olhou ao redor e viu que estava em uma espécie de túnel, as paredes forradas com o mesmo padrão de símbolos que agora pareciam vivos pulsando lentamente. Lúcio não sabia onde estava, mas sentia que algo o observava. Um ruído distante o fez olhar para frente, onde uma porta velha e enferrujada se abriu sozinha, revelando uma sala iluminada por uma luz fraca e amarelada. No centro estava uma figura. Era uma mulher, mas não a mesma que ele havia visto nas outras visões. Ela estava de costas para ele, com os cabelos longos e escuros, vestindo um vestido simples e desbotado. Ela não se mexia, mas Lúcio sentiu que ela sabia exatamente que ele estava ali. Com cautela, ele se aproximou. A mulher não virou o rosto, mas falou, sua voz suave como um sussurro. Você chegou até aqui, Lúcio. Ele engoliu em seco, seu corpo tenso. Quem é você?
O que está acontecendo aqui? Ela se virou lentamente e, quando seus olhos encontraram os dele, Lúcio sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Eles eram os olhos de sua mãe. Não havia dúvida. Eu sou o reflexo do que você escondeu. Ela deu um passo em sua direção. Você sabe quem eu sou. Sabe o que fez? Lúcio recuou, o peso da culpa esmagando seu peito. Não fui eu. Eu não quis fazer aquilo. A mulher sorriu, mas não era um sorriso de bondade. Era um sorriso vazio, vazio de compaixão. Mentiroso. Você sempre soube. O que você fez não pode ser apagado. O túnel atrás de Lúcio começou a fechar-se e ele se viu preso, cercado pela escuridão. A mulher deu outro passo em sua direção e o som de seus pés descalços no chão frio era o único barulho no ambiente. Você fugiu de tudo isso, de todas as suas escolhas, mas está na hora de encarar. Lúcio tentou recuar, mas as paredes do túnel pareciam se mover com ele, aproximando-se. Ele sentiu uma pressão crescente ao redor de seu corpo, como se o espaço estivesse diminuindo. A mulher estava quase ao alcance de sua mão. Olhe para si mesmo, Lúcio. Ele olhou para o medalhão em sua mão, que agora brilhava com uma intensidade cegante. Quando ele tocou o objeto, o túnel ao seu redor desmoronou e ele foi lançado de volta para o centro da sala. A mulher estava em pé, observando-o, ainda com os olhos da sua mãe. Ele sabia que não havia mais volta. Era agora ou nunca. Com a respiração ofegante, Lúcio encarou a mulher. Eu sei o que você quer que eu veja. Eu sei o que fiz. Ela o encarou em silêncio e as paredes da sala começaram a se desintegrar. Tudo à sua volta desabou em um turbilhão de luz e escuridão, e a última coisa que ele viu foi o reflexo de si mesmo, não em um espelho, mas em um abismo profundo e infinito. Agora, Lúcio, agora você está livre! E a escuridão o engoliu completamente. Lúcio acordou com um sobressalto, respirando pesadamente, seu corpo todo suado. Estava de volta ao quarto 13. O relógio na parede marcava o mesmo horário da primeira vez que entrou, e a sensação de déjà vu foi imediata. Mas algo estava diferente. Algo havia mudado. Ele levantou-se, o peso da noite anterior ainda pesado sobre seus ombros. O medalhão estava novamente em sua mão, mas não estava mais quente como antes. Estava frio, indiferente, como se nada tivesse acontecido. Lúcio olhou em volta, esperando ver os símbolos nas paredes, mas o quarto estava normal. A única coisa que se destacava era o espelho, que agora parecia quase vazio. Não havia distorções, não havia imagens ou reflexos, apenas o vidro comum e sem vida. Mas o que ele não sabia era que a sala ainda estava com ele. Uma batida na porta o fez pular. Ele foi até lá, os músculos tensos, sem saber o que esperar. Quando abriu, encontrou o recepcionista parado do outro lado, com um olhar estranho, como se soubesse mais do que estava disposto a revelar. Você está bem? Perguntou o recepcionista, sua voz imutável, mas seus olhos revelavam uma preocupação genuína. Lúcio queria perguntar o que havia acontecido, o que era real, mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, o recepcionista falou novamente. É melhor sair agora, antes que seja tarde. Com essas palavras, o recepcionista se afastou e voltou para o saguão, desaparecendo no corredor escuro. Lúcio não teve tempo de pensar muito. Algo dentro dele sabia que sua permanência naquele lugar não era mais uma opção. A sala o havia mudado, mas o que ele não entendia era se ele já havia saído ou se ainda estava preso. Ele pegou sua mochila e fez o que sempre fazia quando queria escapar de algo. Correu. Ao sair pela porta do hotel, a sensação de alívio foi imediata. O ar estava fresco e cortante, a neve caía suavemente sobre o solo e o mundo lá fora parecia vasto e irreconhecível. Ele não sabia se estava livre, mas sentia que a luta havia acabado. No entanto, ao olhar para trás,
Algo o fez parar. O hotel, agora com a neve cobrindo suas paredes e portas, parecia ainda mais antigo. As luzes se apagaram uma a uma, como se o edifício estivesse desvanecendo. Mas não era só isso. Quando ele olhou para o espelho em sua mente, viu algo que não tinha visto antes. O reflexo dele mesmo. Mas não era o homem que ele era agora. Era a versão jovem, aquela que ele queria esquecer. O Lúcio que havia cometido o erro. O que eu vi não vai me deixar. Ele tentou ignorar o pensamento, mas as palavras da mulher voltaram à sua mente. A sala não vai permitir. Lúcio olhou para o medalhão em sua mão, e neste momento, o que ele sabia se confirmou. Ele não tinha saído. A sala estava com ele, para sempre. Ele virou-se e caminhou pela neve, sem destino, ciente de que a verdade estava à sua sombra, e que agora ele era parte do hotel. Ele estava preso, não no quarto 13, mas no reflexo do que havia feito. A sala dos sussurros o havia consumido, e nunca o deixaria ir. Lúcio caminhou pela neve, sem direção, sentindo o peso de suas próprias escolhas pressionando-o cada vez mais. O medalhão em sua mão estava agora mais frio do que nunca, como se fosse parte de sua carne, ligado de alguma forma a algo muito além da sua compreensão. A neve caía em flocos suaves, cobrindo o caminho à sua frente, tornando-o irreconhecível, mas ele sabia que, por mais que andasse, estava indo para o mesmo lugar. A cidade estava estranhamente silenciosa. O som dos seus passos era abafado pela neve, e as ruas desertas não ofereciam abrigo, nem fuga. Cada rua, cada esquina parecia um reflexo do corredor escuro do hotel, do qual ele não conseguia escapar. Ele sentiu os olhos nas suas costas. Sabia que não estava sozinho. O peso da culpa, das acusações, o seguia como uma sombra, e embora estivesse fisicamente longe do hotel, ele sentia que a sala ainda estava com ele. Talvez a sala não fosse um lugar físico, mas sim uma prisão invisível que ele carregava em sua alma. Em algum momento, os flocos de neve começaram a girar ao seu redor, em espiral, formando um vórtice. O ar se tornou denso e pesado, como se o mundo estivesse se comprimindo ao seu redor. Ele olhou para o medalhão em sua mão, e os símbolos que antes pareciam estáticos começaram a brilhar fracos, como se estivessem vivos. O vórtice se abriu, e Lúcio foi puxado para dentro dele, caindo em um abismo que parecia não ter fim. O frio era insuportável, e as vozes começaram a gritar novamente, mais altas do que nunca. Ele ouviu o nome da mulher, a mesma mulher que ele havia matado, sendo repetido incansavelmente. Ela não merecia. Ela não merecia. Ele tentou gritar, mas sua voz não saía. O abismo o engoliu, e quando ele finalmente se encontrou novamente de pé, estava diante do hotel. O prédio estava agora mais sombrio, mais macabro, e as luzes do saguão piscavam como se estivessem morrendo. Ele não podia mais negar. Ele nunca havia saído. O hotel estava dentro dele e a sala dos sussurros era a única verdade que restava. Ele sabia agora que não havia mais redenção, que não havia mais escapatoria. O recepcionista apareceu diante dele, mas seu rosto estava distorcido, como uma máscara de dor. Você não pode fugir de si mesmo, Lúcio. Nunca poderá. Lúcio olhou para ele, seus olhos vazios de esperança. Eu sei. O recepcionista deu um sorriso sinistro e se afastou, indo em direção à porta principal do hotel, que se abriu automaticamente. O corredor que se estendia à sua frente estava vazio, mas Lúcio sentiu uma força invisível o puxando para dentro. Ele não podia resistir. À medida que ele atravessava o corredor, a sala dos sussurros se revelou novamente, mas agora era diferente. O espelho estava diante dele, mas não era mais apenas vidro. Era uma janela para sua alma, mostrando o verdadeiro Lúcio, aquele que ele tentara esconder o tempo todo. O homem que abandonou sua mãe, que matou a mulher, que se distorceu ao longo dos anos. O verdadeiro monstro. O medalhão brilhou mais uma vez, agora com uma luz quase cega. Lúcio se aproximou do espelho,
olhando nos próprios olhos, e finalmente disse o que sempre soubera ser verdade. Eu sou culpado. Eu mereço ficar aqui. O espelho se fragmentou em 1000 pedaços, cada fragmento refletindo uma versão dele mesmo, cada uma mais distorcida e cheia de dor do que a anterior. Ele não podia mais fugir. O hotel o havia consumido por completo. Ele era agora parte da sala, parte do seu próprio pesadelo. Enquanto a escuridão tomava conta de tudo ao seu redor, uma última voz ecoou nos corredores, vindo de algum lugar além da realidade. Agora você entende, Lúcio? A sala nunca deixa ninguém ir. E com essas palavras, tudo desapareceu. O hotel, o espelho, as vozes. Lúcio não existia mais. Apenas a sala permanecia, guardando em seu silêncio a eterna prisão de seus segredos. E assim, a história de Lúcio chegou ao fim. Não com uma fuga, mas com a aceitação do que ele sempre fora. E a sala, eterna e insaciável, continuaria esperando pelos próximos que chegassem a ela, prontos para enfrentar suas próprias sombras. Se você se conectou com a história de Lúcio, se suas próprias sombras ecoaram através dos sussurros dessa sala, deixe seu comentário abaixo. Quero saber o que você sentiu, o que essa jornada despertou em você. E se essa história tocou você de alguma forma, não deixe de compartilhar. Quem sabe, talvez alguém que você conhece também precise ouvir as verdades que a sala tem a oferecer. Obrigado por acompanhar até aqui. Lembre-se, as verdades mais profundas são muitas vezes as mais assustadoras, mas são elas que nos permitem crescer.